Muito boa noite, pessoal. Vamos começar aqui então a nossa receita do rocambole ao estilo Fernando Cooper, né? E nós vamos usar alguns ingredientes para começar a fazer a massa, né? Tipo, a primeira parte aqui é a massa do pão que a gente vai fazer. Então nós vamos usar aqui um azeite, farinha, sal, açúcar e fermento em pó. Eu não vou usar leite nessa massa, também não vou usar ovo, né? Vou fazer da forma mais caseira e não precisa esperar muito para crescer. Então basicamente é só isso. Lembrando aqui que a gente tem o nosso primeiro patrocinador, que é o Mercado Progresso. Todos os ingredientes dessa receita de hoje, vou tentar dar um zoom aqui, todos os ingredientes dessa receita de hoje então é com o apoio aí do Mercado Progresso, né, que fica na rua Ceará, número 1335, no bairro Progresso, aqui em Birubá. E pelo telefone eles atendem no 3324-6881 e 54991178051. Daqui a pouco eu trago as promoções que eles nos passaram. Agradecemos então esse primeiro patrocinador aqui da culinária com o Fernando Cooper. Então vamos começar aqui. Eu vou fazendo ele pausado, como eu fiz da outra vez, porque eu estou gravando com uma mão e fazendo de forma bem caseira. É um rocambole bem simples, não é com muita frescura, acho que todo mundo em casa pode fazer. E o custo não é muito alto, cerca de R$35 tu consegue fazer esse rocambole. Então é azeite, farinha, sal, açúcar e fermento, basicamente isso. Então aqui ó pessoal, aqui a medida da farinha, eu fiz o que? Coloquei 3 xícaras, né? 3 xícaras desta aqui. Então agora coloquei a farinha, eu vou fazer um buraquinho ali no meio. Vou colocar uma colher dessas grandinhas assim de açúcar e vou colocar uma pequena de sal. E aí vou colocar a água ali, né, com uma colherzinha de fermento daí. Daí basicamente é só mexer e deixar a massa ficar... Ah, e também vai o azeite, né, um pouquinho de azeite. E a massa é só mexer e ela fica no ponto. Aqui ó, uma colher de açúcar. Agora vou colocar aqui uma colherzinha de sal. Uma colherzinha de sal, mais ou menos assim tá bom já. Agora vai um pouquinho de azeite. E agora eu vou ter que dar um pause aqui para abrir um pacotinho de fermento. Beleza, aqui então uma colherzinha de fermento. Então o que eu botei? 3 copos de farinha, certo? Lembrando então o apoio aí do Mercado Progresso, que nos cedeu todos os ingredientes. Então botei 3 copos de farinha, uma colherzinha de sal, uma colher de chá de açúcar, um pouco de azeite e coloquei aqui uma colherzinha de fermento. Agora eu vou bater essa massa aqui, né? Dá para bater usando até a mão, né? O pessoal que trabalha com massas e pizza acaba sempre utilizando as próprias mãos para fazer essas receitas. Claro que se tu vai fazer isso a larga escala tem que usar luvas, né? Vou utilizar luvas. Como eu estou fazendo aqui, eu vou fazer somente para mim, né? Então basicamente, né, não é necessário usar luva, né? Eu confio na minha própria higiene. Então vou fazer a massa aqui. Acabei esquecendo um fator muito raro, acho, mas faltava água, né? Então meio copinho de água então para conseguir fazer a mistura dessa massa aqui. Então, meio copo de água e agora é só pôr a mão na massa. Beleza, então depois de amassar bem essa massa, segundo os teoremas da matemática, eu acho que ela ficou bem bonitinha até, tá prontinha a massa aqui. Vou deixar ela descansar um pouquinho e agora a gente vai para a segunda parte, né? Que é colocar o guisado dentro de uma forminha. Aí vai uma cebola, 2 tomates. Primeiro passo é esse. E o milho. Eu vou montando aqui e vou mostrando para todo mundo. Então começamos aqui, 800 gramas de guisado. Pode ser de segunda, não tem problema nenhum. Até teve gente que perguntou hoje quando eu comentava sobre essa receita se podia usar carne. Não utilizo, né, carne em cubinhos, eu utilizo guisado. Outra coisa, o guisado é cru, tá? Então a gente vai rechear aquela massa com o guisado cru. Então se tu fritar o guisado e quiser rechear a massa com o guisado frito, vai ficar muito seco. Então o segredo dessa receita, toda a minha receita vai ter um segredo. O segredo dessa receita é utilizar o guisado cru, não fritar ele para rechear a massa. Então vou picar agora uma cebola e colocar aqui dentro também. Beleza, então a cebola aqui já está picada, vou colocar agora essa cebola junto aqui no guisado e vou picar 2 tomates dentro. Beleza, aqui então 2 tomates picados, agora vamos usar esse tomate junto com a cebola. Pessoal, tive que trocar a nossa cuba, né, aqui porque aquela era muito pequena. Então o que eu coloquei aqui? 2 tomates picados, uma cebola e umas 800 gramas de guisado. Agora a gente vai colocar aqui, né, milho e ervilha. Vou colocar aqui do ladinho, depois a gente vai misturar tudo,
Então, milho e ervilha, né? Milhozinho, uma ervilha. Agora eu vou colocar aqui também salsinha, cebolinha e um pouquinho de orégano. Então, salsinha, uma colher de salsinha, cebolinha e uma colher, meia colher de orégano e alho seco. Pode ser alho normal, se não tiver orégano não tem problema, mas que é mais a questão de capricho mesmo. Não que seja obrigatório o uso do orégano, mas uma salsinha e cebolinha sempre é bom colocar. Então ali dentro, né, já está quase pronta a nossa mistura: milho, ervilha, uma cebola picada, 800 gramas de guisado, salsinha, cebolinha, orégano, alho seco e 2 tomates. Olha só, pessoal, colocado todos os ingredientes aqui, agora a gente pega um copo. Eu vou colocar cerca de meio copo com água fervendo, tá? E aqui é um segredo bom. Então, meio copo de água fervendo. Deixa eu ver. Mais ou menos aqui, né? A gente tem que tirar até um pouquinho. Beleza, tive que parar aqui para acertar a quantidade mais ou menos. Mas então, tá aqui, meio copo de água fervendo. Agora eu coloco um caldo de costela dentro. E vou colocar um pouco de sal. Como eu já sei a quantia, eu vou botar meia colher de sal. Assim, mais ou menos. E agora a gente dissolve o caldo de galinha ali dentro. E aí essa água que vai ficar aqui, com o caldo de galinha dissolvido, a gente vai colocar na nossa mistura. E aí vamos misturar, bem misturado. Beleza, tá pronto aqui a nossa mistura energética. E agora a gente derrama aqui em cima. E aí a gente vai mexer toda essa mistura para deixar bem misturado, para fazer o recheio do nosso rocambole. Olha aí, pessoal, então já tá aqui bem misturado a nossa mistura. Vamos recapitular. Nós fizemos a massa, que está ali descansando. Aí nós botamos aqui 800 gramas de guisado, uma cebola bem picadinha, 2 tomates sem casca, salsinha, cebolinha, orégano, alho seco, milho e ervilha. Acrescentamos então meio copo de água fervendo com sal a gosto e um caldo de costela. Agora nós vamos fazer o que? Espichar essa massa, bem espichadinha. Aí nós vamos pegar esse recheio, esparramar sobre a massa e colocar uma camada de presunto e queijo por cima. Então tá quase pronto. Lembrando então, o nosso patrocinador aqui, o Mercado Progresso, né? Tem o telefone aí 33246881 ou o WhatsApp 54991178051, né? Eles atendem aí na rua Ceará 1335, lá no bairro Progresso. E recomendo muito, né? Todos os ingredientes que foram nessa receita hoje é patrocinado pelo Mercado Progresso. Inclusive eles estão com promoções lá nas Erva Mate Seiva Pura. Eles têm várias promoções, né? Que inclusive amanhã vão estar fazendo a chamadinha na rádio. Então correm lá, que é um excelente mercado, muito bom. O pessoal atende de uma forma muito gentil também, né? E é isso aí, né? Vamos para a nossa próxima etapa, que é espichar a massa. Olha aí então, pessoal, vou ter que espichar a massa aqui na pia, porque lá na mesa vai acabar sujando tudo. Então, para espichar a massa, né, eu vou precisar de um pouquinho de farinha, para ela não ficar muito pegajosa. A massa já está aqui descansando faz uns 30 minutos. Não, eu não estou bebendo vinho, né? Então esse aqui vai ser o meu rolo, digamos assim, né? Tipo, eu não tenho um rolo em casa, então o meu rolo vai ser uma garrafa de vinho. E a dica aqui para os bonitão, os maridos aí, que lavem as suas louças, né? Não é preciso fazer comida e deixar a pia entulhada de louça, que é a dica do Fernando. Vai fazendo, vai limpando, que tá tudo certo, né? Então vamos espichar essa massa aqui. Beleza, pessoal, massa espichada então com o nosso famoso rolo compressor aqui de uma garrafa de vinho reservado. Excelente vinho, por sinal, recomendo. Então tá espichado, agora vamos colocar todo o nosso recheio aqui em cima. Olha aí, pessoal, então já está esparramado em cima da massa aqui todo aquele recheio que a gente montou. Agora a gente vai colocar aqui a nossa última etapa, que é o presunto e o queijo, para ficar bem legal. Em seguida a gente vai então enrolar toda essa mistura aqui. Uma dica bem legal também que eu dou, por exemplo, eu vou assar numa forma, então eu untei a forma com margarina.
Tem gente que bota um pouquinho de farinha, eu prefiro botar margarina porque não fica tão seco depois. Então vamos botar o presunto e o queijo agora aqui, em seguida a gente já enrola. Show de bola! Então tá aqui, né, já tá toda a nossa mistura em cima da massa com o presunto e o queijo. Agora vamos enrolar e botar na forma e vai pro forno. Então tá, olha só, então já tá prontinho aqui, enrolado, bonitinho, parece uma pequena lagarta, mas tá a coisa mais linda. Passei um azeitezinho em volta, o ideal é passar clara de ovo. Tem gente que usa gema de ovo, mas na verdade eu esqueci de comprar o ovo. Então, né, o que eu fiz? Passei um pouquinho de azeite em cima, né, e larguei um pouquinho de orégano. E agora ele vai pro forno. Eu coloquei aqui em 240 graus, mas a gente vai ter que monitorar. Pode ser que eu tenha que colocar em 270, 290, né? Aí vai de acordo com tu saber o ponto da massa, né? Tem gente que durante o assado crava uma faca e se a faca sair seca, tá quase pronto. Então agora vai para o nosso forno aqui, essa delícia da culinária caseira. Então vamos colocar aqui, vai pro forno bonitinho, né? E vamos deixar cerca de mais ou menos 50 minutos assando a 270 graus. Olha só, pessoal, eu aumentei um pouquinho a potência aqui, coloquei agora em 270 graus, faz aproximadamente uns 35 minutos, 40 minutos que está assando. Eu comecei a fazer essa receita, para vocês terem uma ideia, às 7 horas da noite, agora já são 9 horas e 30 minutos, ou seja, demora, mas vale a pena, né? E tá assando aqui, né? Tá começando a ficar com uma aparência bacana e vai ficar uma delícia. Vamos aguardar ficar pronto a nossa receita aqui do rocambole de carne à la Fernando Cooper. Beleza, pessoal, tá pronto então aqui o nosso rocambole de carne. Vamos cortar e vamos servir. Esse queimadinho em volta aqui não é queimado, na verdade, é o suco, né, que acaba saindo do rocambole e acaba então, de certa forma, queimando um pouquinho nas laterais, mas vamos ver como é que ficou a parte de dentro aqui dessa delícia culinária. Olha aí, pessoal, então tá aqui o resultado final do nosso rocambole. Deixa eu tentar pegar aqui sem que a luz interfira. Então tá aqui o resultado final. Vou acrescentar um pouquinho de arroz aqui, vai ficar perfeito o negócio. Muito bem, então tá aqui o resultado final. Rocambole de carne com cebola, tomate, milho, ervilha, queijo, presunto, carne moída, né? Salsinha, cebolinha, orégano, alho seco e agora um pouquinho de arroz aqui na lateral. Está aí servido, espero que todos gostem. Agradecer aí o Mercado Progresso, que tem nos patrocinado, o nosso patrocinador que acredita aí no nosso trabalho. Forte abraço a todos, boa noite. E lembrando que isso agora são 10 horas e 25 minutos. Eu comecei a fazer essa receita basicamente às 7 horas da noite. Então levou bastante tempo para ficar pronto, entre fazer a massa, fazer a mistura, assar e ficar pronto aí. Então tá prontinho, espero que todos gostem. Forte abraço e tchau, tchau.